Que bom, né? Que bom que nós podemos estar aqui. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que você possa nessa noite ser renovado pela presença de Deus e receber uma palavra poderosa. Nós vamos encerrar a nossa série que nós começamos no nosso penúltimo culto. Hoje é a terceira mensagem dessa série, a série intitulada Em Busca de um Milagre. Hoje nós vamos falar baseado no tema Juntos na Busca de um Milagre. Você precisa de um milagre na sua vida? Qual que é o milagre que você talvez entrou aqui hoje e se você pudesse ouvir do Senhor? O que você queres que eu te faça? O que queres? Jesus fez essa pergunta para algumas pessoas. O que queres que eu te faça? Em outras palavras, qual é o milagre que você precisa? E eu quero falar nessa noite, trazer uma mensagem muito simples, mas eu tenho certeza que é algo poderoso ao seu coração e você vai sair daqui em nome de Jesus com o coração transbordante, cheio de esperança, porque a Bíblia ela nos dá exemplos de fatos, de realidades sobrenaturais e poderosas que aconteceram e ela vem então para despertar a nossa fé, para que nós creiamos naquilo que nós vemos e ouvimos através da palavra. Amém? Eu quero, se você trouxe a sua Bíblia e quiser abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, nós vamos fazer a leitura aí do verso 1 ao verso 12. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Você que achou, se você puder ficar de pé para nós fazermos essa leitura, Marcos capítulo 2. Esse texto vai contar uma história, como eu disse, que aconteceu de fato e de verdade. E nós vamos olhar para ele então e entender o que é que esse texto tem para nos dizer hoje, através de algo sobrenatural que o próprio Jesus operou na vida de um paralítico. Mas nós vamos ver que existia um instrumento fundamental para que isso pudesse acontecer, né? Vai ser projetado aqui também, se você quiser acompanhar. Diz assim, ó, a partir do verso 1, Marcos 2, a partir do verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Verso 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava e, fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem
todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Pode sentar, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nesta noite, mais uma vez na tua presença, em nome do teu Filho Jesus, nós aqui reunidos clamamos para que a tua palavra seja como a voz poderosa do Senhor aos nossos ouvidos. E ela é a tua voz. A tua palavra é a manifestação do teu Filho Jesus nessa terra e, portanto, é a manifestação da voz do Senhor. Toma o nosso coração, ilumina essa palavra, manda embora agora toda distração, toda intenção inimiga de nos distrair e fazer com que nós percamos o foco dessa palavra, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre esse tema, juntos na busca de um milagre. E como eu disse também, nós já tivemos aqui 2 mensagens dessa série de mensagens, intituladas aí Em Busca de um Milagre, e eu quero relembrar você rapidamente o que a gente viu aqui nessas 2 primeiras mensagens. A primeira mensagem, a gente falou sobre a mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela já sofria com aquele fluxo durante um período de 12 anos. E a multidão estava num lugar reunida e apertando, empurrando Jesus e os seus discípulos. E aquela mulher, quando ouviu que Jesus estava ali, a Bíblia diz que ela pensou consigo mesma, dizendo: se eu apenas tocar nas suas vestes, certamente eu serei curada. E nós vimos aqui naquela mensagem que aquela mulher, na busca por um milagre, ela enfrentou tudo e todos. A gente viu que aquela mulher ela teve que enfrentar a sua debilidade física. Imagina só uma pessoa com uma hemorragia durante um período de 12 anos. O sangue, gente, simboliza a vida. E o sangue indo embora, literalmente, é como se a vida daquela mulher fosse embora. E ela perdendo sangue, com certeza, ela estava muito debilitada. Mas ela decidiu enfrentar a sua debilidade física para poder se achegar aos pés de Jesus. E como ela mesma disse, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Aquela mulher enfrentou não apenas a sua debilidade física, mas ela teve de enfrentar também a impotência do poder que o dinheiro tem. A Bíblia diz que ela dispôs de todos os seus recursos e gastou com praticamente todos os médicos que ela conhecia. E o pior de tudo é que a Bíblia diz que, além de não resolver, ela ia cada vez pior. O dinheiro mostrou o seu poder limitado. Tem até uma frase que diz, né, que tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. O dinheiro, ele é uma bênção. Na segunda mensagem a gente falou sobre isso também, mas ele deve ser o nosso servo e não o nosso Senhor. E ele demonstrou ali a sua limitação. Aquela mulher teve que enfrentar as autoridades religiosas, porque segundo a lei da época, ela não podia nem estar ali. E além disso, ela teve que enfrentar a sua própria morte. A própria possibilidade da morte. Por quê? Se ela fosse pega ali, se ela fosse descoberta, ela poderia ser julgada e apedrejada até a morte. Aquela mulher não podia ter relacionamento. Se ela tivesse um marido já, ela não podia ter relação com o marido dela, por causa da enfermidade dela. E nós vimos ali que na busca por um milagre, ela foi persistente e ela decidiu entrar no meio da multidão e ela tocou as vestes de Jesus e ela foi curada. Nós vimos na segunda mensagem, onde a gente falou sobre o jovem rico. O tema da mensagem foi destronando aquilo que ocupa o nosso coração. Aquele jovem rico chegou diante de Jesus e falou assim: mestre, o que farei eu para ser salvo? E Jesus citou para ele os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Cuida do seu pai e da sua mãe, honra o seu pai e a sua mãe, ama o seu próximo, isso e aquilo. E Jesus
citou ali algumas coisas que estão nos mandamentos. E ele virou para Jesus e falou assim: tudo isso eu tenho observado. O que mais eu tenho que fazer para alcançar a salvação? E nós vimos aqui que, na verdade, aquele jovem tinha um vazio muito grande dentro dele. Porque ele tinha conceitos errados. E o tema da mensagem foi justamente esse: destronando conceitos errados. Conceitos errados a respeito de quem era Jesus. Ele até chamou Jesus de mestre, mas ele não estava disposto a obedecer o que Jesus tinha para falar. Conceitos errados a respeito do dinheiro. Como eu disse, o dinheiro é uma bênção. Mas quando Jesus vira para aquele jovem e fala assim: olha, uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste e cabisbaixo. Diferente da mulher com hemorragia que foi curada. Diferente desse paralítico. Ele saiu triste, porque ele tinha um conceito errado sobre o dinheiro. O dinheiro era senhor na vida dele. O dinheiro era aquele que tinha um trono na vida dele. E quando Jesus falou para ele: vende tudo, ele se entristeceu. Porque ele tinha realmente no dinheiro como um Deus. Você sabia que uma das poucas coisas que a Bíblia equipara ao nível de um Deus é justamente o dinheiro? É o mamon. Porque o dinheiro, de fato, quando ele tem domínio sobre a nossa vida, ele reina sobre a nossa vida. Mas nós precisamos ser abençoados com os recursos financeiros, mas nós temos que ser senhor sobre o nosso dinheiro. Nós temos que ter sabedoria para administrar as nossas finanças. E aquele jovem, por causa de conceitos errados, que tomaram conta do trono do seu coração, ele saiu dali e perdeu talvez a maior e melhor oportunidade da sua vida. Ele estava diante de uma grande oportunidade. Falando então dentro dessas passagens, eu reforço novamente que nós estamos hoje diante de uma grande oportunidade. O que você faria se você estivesse diante de uma grande oportunidade? Quantas pessoas não estão aí fora clamando por uma única oportunidade? E eu disse aqui nessas mensagens, e quero usar isso mais uma vez aqui para dar introdução, quantas pessoas não se reúnem durante a semana em casas, aos finais de semana em igrejas, e elas estão tendo constantemente grandes oportunidades porque estão justamente diante de um Deus que a palavra de Deus diz que agindo ele ninguém pode impedir. Que para ele não há impossíveis. Você entende que todos os cultos que nós entramos, nós estamos diante de uma grande oportunidade? A primeira delas, a primordial, é nós oferecermos de fato a ele o que nós viemos aqui para fazer, o nosso culto. Essa é a oportunidade de nós nos rendermos e dizermos para ele: tu és o Senhor da minha vida. Sem o Senhor eu não sei para onde eu vou. Tu és aquele que eu quero que cada vez mais reine sobre o meu coração. Senhor, eu não sei quais os passos que eu vou dar amanhã. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Eu não sei quais são as decisões que eu tenho que tomar nessa semana. Mas Ele sabe. Você entende que você precisa ter esse Deus na sua vida e constantemente nós temos a oportunidade de renovarmos essa aliança com Ele? Você entende isso? Amém? Hoje você está novamente diante de uma grande oportunidade. Deus está trazendo à tona, diante dos nossos olhos, uma grande oportunidade. E sabe, assim como aconteceu ali nessas duas primeiras mensagens, o cenário aqui de Marcos 2 é muito parecido. Nós vemos uma figura central, chamada Jesus. Assim como lá no cenário da mulher com hemorragia, assim no cenário com o jovem rico, Jesus estava lá. Aqui também Jesus está. Jesus estava chegando em Cafarnaum. Jesus nasceu em uma cidade chamada Belém. Ele cresceu em Nazaré e fez de Cafarnaum o seu quartel-general do seu ministério. Era justamente em Cafarnaum que toda a estratégia militar, vamos dizer assim, de Jesus acontecia. E ele voltou para lá.
E ele, quando souberam que Jesus estava lá, a fama de Jesus esparramava. Já pensou se hoje você ouvisse, fulano, Jesus está lá na rodoviária. Hã? Pensou se nós vivêssemos na época de Jesus e você soubesse, Jesus está lá na rodoviária. Um monte de gente ia para lá. Porque, de fato, as pessoas viam e sabiam o que Jesus fazia. E assim como naquele cenário anterior, aqui também havia a fama de Jesus se espalhado e as multidões iam até ele. Esse era o cenário. E nós vemos ali também muitos milagres, sinais e maravilhas. Agora, especificamente aqui, a Bíblia fala de uma situação diferente. Nós vemos 4 homens que estão carregando um paralítico. Aquele que já estava ali sem esperança. Você acha que o paralítico precisava de um milagre? Se a gente dissesse hoje para um paralítico aí, você quer levantar e andar? Eu acho que é perigoso a gente achar alguns que não ia querer, não. Dependendo dos benefícios, mas nessa época não tinha Bolsa Família. Nessa época não tinha o LOAS, nessa época não tinha uns benefícios que ainda bem que nós temos hoje, né? Às vezes com mau uso, outros com uso justo, né? Mas naquela época não tinha. Então ele queria levantar. Ele queria ser alvo desse milagre. Jesus, o texto diz que vendo a fé daqueles homens, Jesus, vendo a fé deles, operou cura e salvação. O que a gente vê? Fica evidente que os 4 amigos daquele homem foram fundamentais para que o milagre acontecesse. É por isso que o tema da mensagem é esse. Juntos, na busca de um milagre. Tem milagre que a gente vai precisar buscar juntos. Eles não eram amigos apenas de tapinha nas costas. Você já teve amigo assim? Hã? A gente tem um monte, né? Tem os chamados amigos da onça. Né? A hora que ele vai dar um tapinha assim, ó, vai a unha nas costas assim. Ó. Hã? Mas eles não eram assim. Eles eram amigos de verdade. Porque eles demonstram claramente que eles se importavam com aquele homem. Mas esse texto, né, antes de continuar aqui nesse texto, eu preciso que você me ajude a identificar aqui 4 figuras centrais presentes aqui dentro dessa multidão, Jesus, o paralítico, os amigos. A gente vai ver ali então no verso 2, olha o que diz o verso 2. Muitos afluíram para ali. A Bíblia fala de uma multidão. Era muito comum o lugar onde Jesus estava haver multidão. Aliás, depois que a fama dele esparramou, onde ele estava chegava a multidão. Ele tinha que ser um 007 quando ele queria ter um momento de intimidade com o Pai. E ele se retirava em secreto. Às vezes ele chamava os discípulos, quando ele queria um pouco mais de intimidade, ele tinha 3 que eram mais íntimos dele, e tinha um que era o que recostava no seu peito. Então ele tinha os seus momentos de intimidade, mas é muito comum a gente ver multidões. E ali também havia uma multidão. E com certeza, gente, havia no meio daquela multidão gente curiosa, gente precisando de um milagre, gente, né, especulando, religiosos. Estavam todos ali no meio da multidão. O texto fala que muitos afluíram ali. Agora, quando a gente olha no contexto das multidões, se a gente aplicar para os dias de hoje, grande parte das multidões, e quando a gente fala do ambiente de igreja, infelizmente, numa maneira de maioria, a gente vai ver um cenário como fala aqui. Porque o versículo 2 termina assim, ó, e anunciava-lhes a palavra. Sabe, é muito bom a gente reunir multidões para ouvir o que Jesus tem para falar, é ou não é? Você queria ouvir o que Jesus tem para falar? Você quer ouvir o que Jesus tem para falar? Se nós vamos da igreja, a gente quer ouvir o que Jesus tem para falar. É por isso que a gente tem que pregar a Bíblia. Porque a gente só ouve Jesus falando quando a Bíblia é pregada. Não é historinha, não é conto da carochinha, não é um monte de coisa que a gente infelizmente às vezes vê. Não, é a Bíblia. Porque a Bíblia é a voz de Deus. Aliás, a Bíblia é a própria manifestação do Filho de Deus. E eles estavam aí, o motivo é bom.
Só que o grande problema é que, na grande maioria das vezes, a multidão só quer ouvir o que Jesus tem para falar. E Jesus fala assim que nós temos que não apenas ouvir o que ele tem para falar, mas viver. Ele fala assim, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que semeou, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Porque não adianta a gente só ouvir a palavra de Deus entrar por aqui e sair por aqui, não adianta. Se a gente faz isso, a gente está edificando a nossa casa sobre a areia. E a gente falou na última célula, né? Lembra dos 3 porquinhos? Uma casa de palha. O vento vai soprar. Onde nós estamos edificando? Né? Eu sei que vocês, nós não temos aqui ninguém assim, né? Que ouve aqui e sai por ali. Né? Se tem, não fala não. Então, a gente não pode ser como a multidão, na sua maioria, que está ali apenas para escutar o que Jesus tem para falar, outros curiosos, mas não estão dispostos a colocar em prática. Lembra do jovem rico? Ele ouviu o que Jesus tinha para falar, sim ou não? Mas o que ele fez? Ele baixou a sua cabeça e saiu triste. Porque ele não estava disposto a deixar o que Jesus estava mandando ele deixar. E a gente precisa entender que seguir a Jesus é uma coisa muito difícil às vezes para fazer, porque na maioria das vezes seguir a Jesus vai implicar que nós renunciemos algo, que nós deixemos algo. E eu vou te dizer mais, na maioria das vezes são coisas que até você gosta de fazer, mas que não convém mais, porque nós somos lavados, nós somos remidos. Essa era a multidão. Essa é a primeira figura que a gente identifica. A segunda são o verso 6, 7 e 8. Fala de um grupinho que Jesus gostava muito deles. Gostava de bater. São os religiosos. O verso 6, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam, eles discutiam entre si e pensavam ali, né? O que estavam pensando? Pensavam no seu coração. Por que ele fala desse modo? Jesus, quando viu o paralítico, falou assim, perdoados estão os teus pecados. Os religiosos olharam, se escandalizaram. E começaram o burburinho ali entre eles, né? O tititi. Quem que ele pensa que é? Quem que esse Jesus está achando que é para perdoar pecados? Né? E aí o verso 7 fala, por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, o verso 8, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Já pensou você estar perto de Jesus? E você pensando alguma coisa, e Jesus vira para você e fala assim, por que você está pensando isso? Hã? Já pensou? É o que aconteceu aqui. Sabe? Jesus, das pessoas que ele tinha mais rixa, vamos dizer assim, era justamente com o grupo dos religiosos. E hoje, infelizmente, dentro e até fora das igrejas, nós temos muitos religiosos. Pessoas que estão prontas para levantar o dedo para cada um de nós e nos acusar diante de um erro que você cometeu, diante de uma falha. Pessoas que, quando é com elas, elas estão clamando por misericórdia, mas quando é com os outros, eles querem justiça. Sabe, Deus tem falado ao meu coração algumas coisas. Nesse trabalho que nós desenvolvemos aqui, e eu aprendi umas coisas esses dias, até falei em Três Lagoas, que eu preguei lá semana passada, que eu tenho aprendido que um pastor ele tem que aprender que ele tem que ter coração de criança e couro de rinoceronte. Porque um coração de criança, né, você tem aqui, eu falei com a Natália essa semana, vocês trabalham com criança, você sabe como é que é. Não é? Eu estava lá em Três Lagoas semana passada, no semáforo eu parei, no carro do lado, assim, um menininho dentro do carro, abriu um sorrisão para mim e deu tchau. Coração de criança, nunca me viu. Pastor tem que ter coração de criança, porque ele vai lidar com gente. E lidar com gente não é fácil. Se tem uma coisa que pastor não pode ter, é coração duro. Ele precisa estar disposto a andar 1 milha, andar 2 milhas, a mandar uma mensagem, mandar outra mensagem,
e não desistir de você. Coração de criança. E couro de rinoceronte, que é pronto para tomar pancada. Couro grosso. Os religiosos não eram assim, eles tinham um coração duro. Eles não estavam dispostos a perdoar. Mas nós não temos gente religiosa aqui, graças a Deus, né? Nós temos gente só com coração bom, gente com coração disposto, gente pronta para perdoar. É isso aí. É isso aí que Jesus quer de nós. O terceiro grupo, ele é manifesto na figura do paralítico. O homem que tinha uma reconhecida necessidade e ele estava aprisionado por causa da sua necessidade. Aqui talvez você tenha uma certa identificação com ele. Talvez você entrou aqui hoje com uma paralisia em alguma área da sua vida. Qual é a área da sua vida em que nós precisamos juntos hoje lutar com você em busca de um milagre? Qual é a área? Porque como igreja, né, nós temos o nosso slogan, se você ver as nossas publicações da Zion, é uma família de discípulos. Você já viu aquela família que briga, que discute, que quebra o pau e ttt, mas se entrar um de fora, você já viu ou não? A família se junta contra aquele de fora? Hã? Tem dois da mesma família brigando. Se você entra, junta os dois contra você. Porque família é isso. Família são gente que pensa diferente. Às vezes um ofende o outro, um faz coisas que não agrada o outro, mas na hora do pega nós precisamos ser família. É isso. Aquele paralítico, ele tinha aqueles que são o quarto grupo de pessoas aqui. O verso 3. Foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. O quarto grupo de pessoas que nós vemos aqui são os amigos de verdade. Às vezes a gente, na nossa necessidade, a gente precisa de amigo. É ou não é? Quase que eu liguei para a Vângela na quinta-feira. Quase. Escurecendo. Sorte dela que eu não tinha sinal de celular. Nosso carro quebrou 40 quilômetros daqui. Né? Amigo é para isso, né, Vângela? É isso aí. A gente voltando de viagem, nosso carro quebrou, mas não tinha sinal de nada. Mas brincadeiras à parte, a parte do amigo é verdade, tá? Brincadeiras à parte, a gente acionou o seguro, mas amigos é para essa hora. São pessoas que a gente pode contar, não é? São pessoas que vão caminhar com a gente. O verso 3 fala justamente sobre esses 4 amigos. A pergunta que eu te faço hoje é: que tipo de amigo você é? Que tipo de amigo você tem? Você tem amigos de verdade que, se você ligar, qualquer hora que ele te atender, ele vai poder te ajudar? Você tem amigos que já te deixaram na mão, que já fizeram promessas? Quais são os seus tipos de amigos? Nós precisamos ter amigo que vai nos levar na direção certa. Para onde os seus amigos levam você? Eu, como seu amigo, para onde eu estou te levando? Você, como amigo de alguém, para onde você está levando seus amigos? Eu mandei um convite para um camarada, que eu estou vendo ele na rede social, só curtindo, de boa, e vai, e rolezinho, moto, empinando, e isso e aquilo. Eu mandei mensagem e falei: filho, você abre seu olho? Quem que é esses caras que você está andando? E tal, isso e aquilo. Ontem eu mandei mensagem para ele: ô pastor, amanhã eu vou levar meus amigos lá no culto. Para onde nós estamos levando nossos amigos? Nós estamos levando eles, a exemplo desses homens aqui, para onde? Aí eu quero falar com você rapidinho sobre juntos, onde eles chegaram. Juntos, o que eles têm para nos ensinar. O primeiro aqui, juntos, aqueles amigos recorreram a Jesus. Olha o que diz o verso 3. Alguns foram ter com ele. O verso 1 e 2 fala que Jesus chegou em Cafarnaum. E a multidão foi para lá. E eles, sabendo que Jesus estava lá,
Para onde os 4 amigos levaram o seu amigo paralítico? Para Jesus. Para onde você tem levado os seus amigos? Que tipo de amizade você tem e para onde eles estão te levando? E eu não quero aqui dizer que você não pode ter amigos com quem não conhece Jesus. Não é isso. A questão é qual é o nível de influência. Você influencia positivamente eles ou eles influenciam negativamente você? Às vezes eu falo para esse aqui, ó. Ô Mané, com quem que você está andando? Quem são esses amigos? Eu sei que ele tem amigos que não são cristãos. Eu sei. Mas eu sempre falei para eles na escola, vocês precisam ser sal onde vocês estão. Porque a Bíblia diz que se o sal perde o seu sabor, para mais nada serve, a não ser para ser pisado. A Bíblia fala que nós somos sal da terra. Você já viu um sal que não salga? Nós precisamos ser sal que traz sabor. Então, para onde você tem levado os seus amigos? Ou melhor, para onde os teus amigos têm te levado? É esse. Juntos, eles recorreram a Jesus. Você que sabe que Jesus é a maior necessidade de algum amigo, para onde você está levando ele? Você que se lembra de alguém que precisa de um milagre. Você que se lembra de alguém que precisa ser tocado por Jesus. Para onde você chama ele para ir? Segundo, juntos eles reconhecem a condição do paralítico. Olha o que diz o verso 3 ainda, conduzindo um paralítico. Eles olharam para aquele homem e identificaram a necessidade daquele homem. Nós precisamos ter amigos à nossa volta que vão olhar para nós e vão falar, por que você está meio triste hoje? O que está acontecendo? Nós precisamos ter amigos do nosso lado que vão mandar uma mensagem e falar, você sumiu, o que está acontecendo? Você, né? Contando o que está acontecendo, posso orar por você? Né? Dar um abraço na pessoa. Que tipo de amigo você tem? Aliás, que tipo de amigo você é? Você consegue identificar em quem está à sua volta a necessidade dos seus amigos como esses identificaram? Você entende que Deus nos chama para a gente viver esse nível de relação? Porque você pode discordar comigo, mas na minha humilde opinião, o mundo caminha cada vez mais em direção a uma vida solitária e egoísta. É ou não é? Quer ver um exemplo? A gente cresceu lá em Três Lagoas, em uma rua, tudo bem que a cidade é muito quente, né? Que dava 5, 6 horas da tarde, a rua estava todo mundo, os vizinhos, tudo sentado nas calçadas. Ô fulano, tá bom, não sei o quê. Não era assim? Hoje, onde a gente vê isso? Ah, tudo bem, a segurança mudou, né? A criminalidade e tal, mas hoje é difícil até você ter relação com vizinhos. Então o mundo caminha em direção a uma vida cada vez mais solitária e egoísta. Aquele homem tinha amigos que reconheceram a necessidade dele. Terceiro, juntos venceram as impossibilidades e barreiras. Você precisa ser um amigo e ter amigos que vão te ajudar a vencer as suas dificuldades e as suas barreiras. Sabe que hoje em dia, às vezes, a gente até se oferece para ajudar as pessoas e as pessoas estão num nível de egoísmo tão grande que nem ajuda elas querem. É um orgulho. É o sentimento depois de tipo assim, mas quando às vezes depois que ele precisar, aí eu vou ter que ajudar. Se eu permitir que ele me ajude agora, depois eu fico com uma dívida. Olha o nível, olha o pensamento das pessoas. O verso 4 fala assim, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Eles não foram amigos que falaram assim, filho, você viu aí, né? Nós tentamos, tá lá o paralítico carregando o cara. Aí, não, vamos voltar, né? Não, pelo amor de Deus e tal. Falou, não, olha lá, não tem, a gente até tentou. Não, eles estão ali juntos para... Nós vamos até as últimas consequências. Nós vamos tentar. Sabe o que eles fizeram? Olha o que diz aí, por causa da multidão, eles descobriram o telhado da casa, subiram no telhado e desceram aquele homem aos pés de Jesus. Amigos de verdade estão com você
na medida do que for possível para ver você recebendo o milagre. Assim a gente tem que ser com as pessoas também. Em trazer as pessoas à presença de Jesus. Aqueles homens, eles tiveram uma visão. Sabe, homens com uma visão impactaram e transformaram a história. Pastor Paulo Mazzoni diz que ninguém pode servir a Deus sem uma visão. Aqueles homens tiveram uma visão. Quarto, juntos eles demonstraram o componente indispensável para o milagre. Olha o que diz o verso 5. Jesus, vendo-lhes a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes na Bíblia a gente vê pessoas recebendo milagres e Jesus virando para aquelas pessoas dizendo assim: a tua fé te salvou. Vá em paz. Olha o que diz o versículo: vendo-lhes a fé. Gente, a fé é algo indispensável para o milagre. A fé sempre fez toda a diferença. A fé deles provocou algo em Jesus, a fé deles despertou a atenção de Jesus. Espera aí, não era uma multidão que tinha ali? Quando aqueles homens fazem isso, aquilo chama a atenção de Jesus. Eu anotei uma frase aqui que diz assim, ó: a fé é uma súplica que pode ser sem palavras, mas jamais sem ação. A fé sempre vai nos levar à ação. Porque a ação indica que nós estamos vendo com os nossos olhos espirituais aquilo que os nossos olhos naturais não veem. Isso é fé. Nós precisaremos demonstrar a nossa amizade de maneira prática pelas pessoas. Aqueles amigos acreditaram numa solução e eles foram e demonstraram fé. Você sabe que a falta de fé é um fator fundamental que impede o milagre? A Bíblia diz que Jesus não ficou muito tempo numa cidade, sabe por quê? Aliás, a Bíblia fala que Jesus não realizou muitos milagres numa cidade, sabe por quê? Por causa da incredulidade deles, a falta de fé. Você precisa ter a sua fé despertada. Pastor, é muito difícil, eu sei, eu tenho orado para Deus me dar fé. Eu tenho orado para o Espírito Santo despertar em mim o dom da fé, que é para que eu possa enxergar aquilo que os meus olhos naturais não enxergam. Para que eu possa enxergar uma multidão chegando e se entregando aos pés de Jesus. Essa fé que eu quero que Jesus me dá. Essa fé. Porque eu tendo essa fé, lembra que eu falei? Ela vai me levar em ações. Eu vou crer. Quinto, juntos descobriram a verdadeira e maior necessidade daquele paralítico. Olha o que diz o verso 5 ainda. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas peraí, o cara não é paralítico? Como assim perdoar pecados? Sabe qual que é a questão? Às vezes a gente acha que nós precisamos de um grande milagre. E, na verdade, o maior milagre que nós precisamos é a salvação. Às vezes a gente acha que a gente precisa do nosso milagre, e não que a gente não precise. A gente precisa ter o nosso casamento restaurado, a gente precisa da cura de um parente, de um filho. Né? Tudo isso é bom e a gente quer. Só que no fundo, o maior milagre, essa ação de Jesus está falando assim, olha, o maior milagre de todos é o que foi ignorado pelo jovem rico, o milagre da salvação. Porque ele queria o dinheiro como um Deus dele. E Jesus estava aqui quando fala para aquele jovem, os teus pecados estão perdoados, ele está falando assim, para a multidão, vocês precisam entender que o maior milagre que vocês precisam é ter a salvação. Eu anotei um texto aqui, ó, de quando Jesus envia os 70 para fazer a obra, Lucas 10, 20. Eles foram para fazer uma obra e, gente, o sobrenatural aconteceu. Né? A Bíblia fala que Jesus fala assim, então, eu via Satanás caindo do céu. Ô Ana, põe o 19 para eu ver.
E eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. O 18. Ó, mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. 19. E eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha o 20. Não obstante, alegrai-vos, porque eles voltaram alegres, sabe por quê? Porque eles falaram assim, se você ler um pouco antes, fala assim, ó, até os demônios se submetem a nós. E aí Jesus falou, né? Eu vi a bagunça, o bagulho estava louco mesmo. Mas vocês precisam saber que eu dei essa autoridade para vocês. E eles estavam felizes por isso. Aí Jesus fala assim, ó, não obstante, alegrai-vos. Não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Nós vamos nos alegrar com os milagres que nós vamos receber, mas nós precisamos ter mais alegria ainda, acima de tudo, pelo milagre da salvação em Cristo, por uma vida com Jesus. Olha o que diz Marcos 8,36. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Marcos 8,36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Quem queria ganhar o mundo inteiro aqui? Quem queria ganhar um monte de coisa? Eu queria. Você queria? Você queria um carro novo? Você queria uma família restaurada? Ah, nós queríamos, né, amor? Nosso carro está na oficina de novo, misericórdia. Nem lembrei disso. Mas eu queria um carro novo. Você queria uma fazenda para você ir contar? A Vângela ganhou uma fazenda esses dias aí. Né? Não esparrama não, né, Vângela? Senão começa a aparecer jeito para pedir dinheiro emprestado. Né? O que você queria? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou ser hipócrita de dizer que nós não queremos. Nós queremos. Desde que nós não façamos isso, colocamos isso no trono do nosso coração, nós queremos. Mas olha só o que diz a palavra. De que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A nossa vida com Jesus, a nossa salvação em Cristo é o que há de mais importante para nós. É isso. Você entende quando eu falo que a prioridade é o seu relacionamento com Jesus? A Bíblia diz assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você tem preparado e para quem será? Nós não sabemos o dia de amanhã. O 6 e último. Juntos, eles viram o seu amigo ser curado. Verso 10 diz assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem, queria convidar você antes da gente encerrar aqui, você para ficar de pé. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus quer olhar para você hoje e liberar uma palavra. Deus sempre tem falado aqui. O que você acha que é o que você mais precisa? Será que você teria a ousadia de fazer uma oração e você pode até falar para Deus o que você quer muito? Não tem nada de errado nisso. Mas será que você teria a ousadia de não apenas falar para Deus qual seria o seu milagre, mas talvez virar para Ele e falar assim, Jesus, libera a palavra de um milagre que é o milagre que eu mais preciso e que talvez que eu não saiba. Sabe, Deus ele quer te trazer a uma vida de intimidade, a uma vida de entrega, a tal nível que Ele vire para você e diga algo para você. O versículo 11 diz, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus está falando nada mais, nada menos para aquele homem. Eu estou te dando o seu milagre. Eu estou entregando o milagre nas suas mãos. Qual é o milagre que você precisa? Qual é? Você precisa crer. Eu quero convidar você
a fechar os seus olhos agora e você exercitar a sua fé. Exercite a sua fé agora. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre? Ele falou para aquele paralítico, levanta-te. Jesus está olhando para você hoje, dizendo para você, levanta-te. Eu quero que você saia daqui não como você entrou, mas você vai sair daqui diferente hoje. Você vai sair daqui de pé. Eu não quero que você saia daqui cabisbaixo, eu não quero que você saia daqui triste. Eu quero, muito pelo contrário, que você saia daqui com o seu milagre na sua mão. Jesus estava dizendo para aquele jovem, levanta-te. Então, o verso 12 diz, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Aquele homem, ele saiu de lá não apenas curado da sua paralisia física, mas ele saiu de lá curado pelo próprio Jesus da sua paralisia emocional. Ele saiu de lá curado da sua paralisia psicológica, da sua paralisia espiritual. Ele saiu de lá curado da sua depressão. Imagina o desespero daquele homem. Talvez por causa da sua limitação, da sua necessidade, não tinha como trabalhar, ele não tinha recursos. Talvez ele dependia até daqueles amigos para comer, para se locomover, para fazer alguma coisa. Como seria o banho daquele homem? Aquele homem estava numa situação deplorável e Jesus curou ele. Aquele homem estava em desespero. Ele teve um resgate da sua autoimagem que estava destruída. Um homem desmoralizado. Ele saiu dali não apenas carregado, mas ele saiu, aquele que foi carregado saiu carregando. Aquele que entrou prostrado saiu de pé. Aquele que entrou triste, sem esperança, saiu com o seu coração cheio de regozijo e esperança que o próprio Jesus colocou nos seus olhos. Aquele homem saiu daquele lugar com as suas emoções restauradas, com novos sonhos e, com certeza, com novos projetos. Sabe, você precisa entender que Deus tem um plano para a sua vida. Você precisa entender que estarmos aqui aos domingos, que quando você sai da sua casa e vai para uma reunião de célula, você vai para um culto, em qualquer lugar que você for para adorar o Senhor, isso não é algo simples, isso é algo muito complexo e isso é uma oportunidade que Deus está nos dando de nós vivermos um milagre.